Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires, sou doutor em engenharia de informação focado em bioinformática. Este podcast é focado na mente ateísta. Os tópicos serão bem variados, mas em geral o objetivo é ajudar a entender como vai ser um Brasil mais ateísta, como vai ser um Brasil mais secular. O que muito possivelmente será resolvido, quais são os conflitos atualmente que são criados por questões religiosas, dogmáticas. Então o objetivo é servir como um ponto de reflexão para ateístas ou pessoas que sejam interessadas na mente ateísta. Então, nosso objetivo é, em cada episódio, tratar de forma diferente ou de forma bem variada a mente ateísta. Inicialmente, eu vou produzir os episódios eu mesmo, mas nós vamos ter possivelmente convidados, qualquer pessoa que conheça um ateísta que tem uma certa influência e queira sugerir para o podcast para ser entrevistado, para a gente bater um papo, ou até mesmo se você tiver qualquer influência no ateísmo brasileiro que tem algum tipo de importância no mundo do ateísmo brasileiro, você está convidado a participar. Eu sou autor de vários livros e os meus últimos livros têm sido focados em ateísmo. Eu sugiro eu peço gentilmente que conheça os meus livros na Amazon, no Google Books e também conheça meu canal do YouTube, onde esse podcast vai estar disponível com episódios extras e também será disponível, todos os episódios do podcast estão disponíveis no YouTube com a adição de mais episódios. Então se inscreva no meu canal do YouTube e deixa seu like e suas estrelas, dependendo de qual plataforma você estiver usando. Então, bom aprendizado. Olá a todos. Nesse episódio eu queria comentar, né, uma postagem de blog que eu fiz, mas essa postagem ela tem a ver com uma notícia, né, uma notícia que tem rondado muito nos grupos de Facebook de ateístas, né? Eu vi essa notícia, ou melhor dizendo, essa informação inúmeras vezes. Só que quando eu vi que o Jornal da Cultura, né, quando eu vi que o Jornal da Cultura fez uma reportagem sobre o assunto e gastou bastante tempo, né? Ou seja, gastou em torno de 5 minutos em torno da reportagem. Geralmente, o Jornal da Cultura é o único jornal que eu assisto, né? Geralmente, quando é uma reportagem menos importante, eles geralmente mencionam rapidamente, mas essa eles gastaram 5 minutos e os dois comentaristas da banca, que nós vamos falar sobre eles aqui rapidamente, os dois comentaram a reportagem, né? E como nós vamos ver, ali já ficou evidente que o tema é polêmico e é polarizado, né? Que você viu que cada um ficou de um lado, né? Para aquelas pessoas que não me conhecem, não conhecem a minha formação, né? Esse podcast Mente Ateísta tem como objetivo não somente influenciar a mente ateísta, ou seja, os ateus, como também trazer para eles assuntos relacionados ou influenciar, aprender sobre a mente ateísta, né? Quais são os conflitos que são devido à religião, o que os ateus, como grupo, têm de trazer em especial, quais são os conflitos que são gerados por religião e talvez com o mundo, com o Brasil mais ateu nós teremos menos conflitos nessa direção. Então, esses são os objetivos que eu tenho trazido para o podcast. E para mim, falando um pouco da minha formação, porque tem muito a ver com o que nós vamos falar hoje, eu passei grande parte da minha carreira estudando modelos matemáticos computacionais aplicados à medicina e biologia. Então, esse talvez seja um dos episódios do podcast que eu fiz até agora que tem mais a ver com a minha formação. Eu tenho sempre tentado trazer minha formação para os livros. Se você pegar meus livros, por exemplo, seria a Bíblia, um livro científico, e até meus livros anteriores, eu sempre trago um pouco de bioinformática, que é a minha formação, para o ateísmo, que é uma forma de contribuição, né? Quando eu me envolvi com o ateísmo, porque o ateísmo é um tema inter e multidisciplinar, né? Cada pessoa que falar de ateísmo vai ter uma formação diferente. Se você pegar, por exemplo, os 4 nomes mais mencionados, o quarteto, né, os 4 nomes mais conhecidos do ateísmo moderno, o Sam Harris é neurocientista, o Christopher Hitchens é um jornalista, o Rich Dawkins é um biólogo, e finalmente o Daniel Dennett, o Dennett, né, deve ficar como você preferir, né, o Daniel Dennett, ele é filósofo. Então, assim, você vê que essas informações são totalmente diferentes. Então, a minha formação é bioinformática. Então, é o que eu tenho para trazer, né, para contribuir. E eu acho que o ateísmo é tão interdisciplinar que todas essas áreas de contribuição, elas têm uma contribuição importante, né? Porque são angulações diferentes Porque o ateísmo, ele não existe. Ele, assim, às vezes
O ateísmo ele parece muito com algumas áreas que eu estudei, com biologia sistêmica, por exemplo. Eles dizem que você só sabe o que é biologia sistêmica quando você vê alguém fazendo. Então, ninguém sabe exatamente o que é biologia sistêmica. É uma área muito estudada, muito falada, mas a gente não tem uma definição cravada que todos vão concordar. O ateísmo também é a mesma coisa. Às vezes as pessoas acham que é simplesmente definir o ateísmo, né? Não é tão simples, nem mesmo o cristianismo, né? O que que é um cristão, né? Geralmente, assim, o máximo que você vai conseguir é o cristão dizer para você o que não é um cristão, né? É, muitos cristãos nem refletem, né? Como o ateísmo também, muitos ateus não refletem o que é ser ateu, muitos cristãos não refletem no sentido profundo do que é ser cristão. Então, a minha formação é nessa área de modelos matemáticos computacionais focado em medicina e biologia. O que exatamente é o bioinformata, o biomatemático, o matemática teórica, o matemática, ou biologia matemática, tem vários nomes, né? O que que ele faz, né? Ele pega conhecimento mais da área de exatas, né? Matemática, usa em computadores e usa em medicina. Então, geralmente são modelos matemáticos, são modelos como alguns projetos maiores, mais ousados, né? A gente chama de humano virtual, fígado virtual, pâncreas virtual. É uma tentativa de entender como que funciona o sistema humano, o sistema biológico, o corpo humano, até animais, matematicamente falando. Isso é um desafio enorme contra o cristianismo, né? Acho que até ironia, né? Porque basicamente se eu tivesse nascido, por exemplo, 100 anos atrás, talvez, 100 anos atrás, eu nunca teria feito meu doutorado, né? Porque, por exemplo, até 100 anos atrás ainda tinha uma influência forte ainda tem, mas ainda essa influência ela vai sumindo, mas a influência era muito forte, né, da medicina, da religião dentro da medicina. Por exemplo, o vitalismo, que era uma teoria que dizia que os seres vivos eles precisam de leis especiais, né, comparado com o não, com o inanimado, era uma teoria científica. Eu não sei a história do vitalismo, mas eu chutaria que o vitalismo tem uma forte influência religiosa. Porque a partir do momento que você diz, né, quando você vai fazer discussões quando você vê discussões online, debates online de pessoas apologéticos versus ateus, você sempre vê essa ideia, que eles sempre usam essa ideia do vitalismo, né, escondida, né, de que você não consegue dar vida do inanimado, né, sendo que a ciência já mostrou inúmeras vezes, né, que isso é possível, né? Tem inclusive inúmeros livros, talvez eu traga alguns livros no futuro que eu estudei, assim, estudei como bioinformata, né? Eu não estudei porque eu tinha interesse por religião. O interesse por essas áreas era meramente profissional. Então, sim, se tem uma área que tem bastante a ver, né, que tem bastante conexão com a minha formação, especificamente essa área de medicina, né? E aqui eu queria falar um pouco sobre essa notícia, né, que está rodando no grupo de Facebook dos ateus, e agora apareceu no Jornal da Cultura. Eu escrevi mais de uma postagem de blog, né? Essa que eu vou ler foi a primeira postagem, mas tem outras postagens também, porque eu acho um assunto muito interessante, porque esse assunto ele toca em vários tópicos, né, na minha opinião, né? Por trás disso, tem várias coisas escondidas, né? Várias coisas que a gente deve prestar atenção. Por exemplo, na reportagem do Jornal da Cultura, todas as pessoas entrevistadas, né, ou seja, pessoas de rua, né, que estavam na rua, eram pessoas cristãs, né? Eles falavam da fé cristã, né? É o clássico cristão que acha que foi curado pela fé, aquele cristão que acha que ele rezou por alguém, ele curou a pessoa. No meu livro Seria a Bíblia um Livro Científico e também no Ciência para um Cientista, volume 2, Religião, eu falo disso, né? Esse chamado erro tipo 1 e erro tipo 2, né? Esse é um erro que as pessoas não entendem de estatística, né? O fato do médico cometer erro, isso não significa que seja Deus, né? Médico comete erro. O problema é que isso esconde uma coisa muito perigosa, né? Porque existe uma área chamada medicina baseada em evidência, que é uma área nova, que eu também estudei com parte do meu doutorado e mestrado. Essa área tenta empurrar os médicos a serem mais racionais, a usarem evidências, né? Então é triste ver, às vezes, médicos, né, defendendo a fé cristã. Como nós vamos comentar na reportagem,
a presidente, né, a presidente do conselho, né, que vai estudar a espiritualidade, disse, para tentar acalmar as pessoas, que haverá um grupo bem diverso, né, haverá um grupo bem rico nessas discussões. Mas a pergunta que ficou é que esse grupo rico, ele vai incluir também céticos, né? Ela não respondeu, né? Então não houve nenhuma resposta se haverá céticos, né? Então é extremamente importante que haja céticos, né? Ateus mesmo, nesses grupos, né? Alguém que diga para eles, ó, não é bem assim, né? O Sam Harris, por exemplo, tem estudado isso, né? O Sam Harris é um neurocientista, ele tem um livro Despertar, né? Então ele tem estudado essa relação espiritualidade. Então é muito importante que ateus e agnósticos se envolvam nessas pesquisas, porque o risco é enorme de que essas pesquisas vão ficar tendenciosas, né? E como eu comentei aqui anteriormente, eu fiz mais de uma postagem de blog, acho que são 4 postagens diferentes. Em uma delas eu comento o perigo, né? Eu comento sobre um caso antigo, né? Tem um caso antigo e agora me fala a memória, eu não lembro exatamente onde que eu vi isso, mas eu acho que eu era criança ou adolescente, mas acho que foi, muito possivelmente foi no Fantástico, né? Eu adorava o Fantástico, né? Na Globo, né? Depois o Fantástico ficou muito ruim, mas teve uma reportagem uma vez que dizia que pizza faz bem, né? Aí a justificativa é porque pizza tem tomate, né? A piada é que é fato, se pizza tem tomate faz bem, mas você não pode ignorar todos os efeitos colaterais como mussarela, presunto, toda aquela coisa que tem uma carga mais pesada. Então, o que pode acontecer, e já tem acontecido isso em alguns artigos internacionais, é uma tendência de analisar somente o lado positivo, né? Nós sabemos, eu tenho uma postagem de blog que vai ser publicada sobre isso, sobre esse assunto, foi inspirado, ou seja, são 4 a 5 postagens de blogs que serão publicadas, né? No qual eu falo sobre esse perigo, né? Existe essa ideia, essa coisa que a ciência ela depende de recursos, né? Ela depende de dinheiro. Então, áreas que são mais financiadas terão mais recursos, então serão melhor financiadas. Áreas menos financiadas acabam não sendo tão investigadas, mas isso acaba tendo uma consequência gravíssima no número de artigos publicados. Então isso cria uma ilusão, isso cria uma distorção de que certa coisa é verdade, mas porque existe um número excessivo de pesquisas em uma direção e carência em outra, né? Aí os cientistas que querem defender a área acabam sendo obrigados a especular. Isso acontece com o ateísmo, né? Existem poucas pesquisas sobre o ateísmo, né? Ainda é um tabu a pesquisar sobre o ateísmo. Então, esse é o perigo. Isso já ocorre, né? Já ocorreu. A indústria de tabaco, por exemplo, a indústria de tabaco, ou seja, a indústria de cigarros, de tabaco, já vem fazendo isso há muito tempo. Né? Eles financiam várias pesquisas que tentam mostrar os benefícios de fumar. Já teve pesquisa de tabaco que tentou publicar que fumar cigarro diminui a chance de ter Alzheimer. Mas vamos supor que seja verdade, né? Que realmente fumar cigarro diminui a chance de ter Alzheimer. Mas a qual custo, né? Nós sabemos todos os custos de fumar, né? Nós sabemos. Mas para uma pessoa que fuma cigarro, para uma pessoa que quer fumar cigarro, ela vai estar desesperada, né? Um estudo como esse vai somente confirmar o que é, porque muitas pessoas que fumam, se você conversar com elas, elas vão inventar as coisas, né? Elas vão inventar de que esses cientistas não sabem o que estão falando. Um dia eles falam que o ovo faz bem, outro dia falam que o ovo faz mal. Eles vão arrumar alguma coisa para justificar de que os estudos não são confiáveis. Tem aquela velha história, né, que acho que eu já ouvi frequentemente. A minha avó comia muito mal, comia muito gordura. Minha avó fumava, minha avó bebia e vivia até os 100 anos, né? Esse tipo de casos que são muito possivelmente isso é verdade, mas não quer dizer exatamente que todos os humanos têm essa resistência. Né? Uma das coisas que a gente aprende, que eu aprendi durante a minha carreira trabalhando com bioinformática, é que os humanos são estocásticos, né? Estocásticos, eles são probabilísticos. Então não tem como você pegar um caso, e essa é a parte mais difícil de estudar sistemas biológicos, né, que é a bioinformática. É de que diferente de uma pedra, diferente de um objeto não inanimado, né, inanimado, a bioinformática é mais difícil do que a física, por incrível que pareça. Isso porque os objetos biológicos, eles são estocásticos, né? Quer dizer que não tem como você fazer generalizações rápidas. Não existe, né, aquela coisa da física que a gente. Parte do meu trabalho sempre foi isso, tentar
ajudar a contribuir para que a biologia seja mais com leis, né? Que a física tem várias leis, né? A lei de Newton, a lei da gravidade, não existem essas leis na biologia, porque os cientistas não conseguiram ainda encontrar forma de generalizar, né? De colocar uma generalização que funcione para todos os casos, né? Não tem. Então isso acaba sendo uma dificuldade, né? E acaba sendo até um problema, né? Para áreas, né? Não existe essa possibilidade. Então, no caso do cigarro, quando uma pessoa vê uma pesquisa que que fumar pode melhorar no Alzheimer ou algo do tipo, é tudo que a pessoa quer fazer. Isso vale para a religião, né? Os apologéticos, né, para quem acompanha as discussões entre ateus e religiosos, os apologéticos fazem isso, né? Os apologéticos eles criam argumentações complexas, né? Argumentações complexas para justificar a fé religiosa. E muitos deles são bastante inteligentes e talentosos. Muitos deles conseguem criar argumentações bem pesadas. Até algum tempo atrás, a Igreja Católica, em geral, ela tentava fazer isso, né? Ela tentava dar uma racionalidade, tentava criar a ideia de que a fé cristã, ela tem lógica, né? Aí, eu até escrevi uma postagem de blog, mas em inglês, no meu blog em inglês, como que a fé cristã se tornou cada vez mais emotiva. Hoje em dia, o máximo que, se você conversar com vários cristãos, o máximo que eles vão dizer para você é algum tipo de justificativa emotiva, né? De que Deus está no meu coração, de que eu senti Deus. É toda uma justificativa totalmente emotiva. Mas no passado, a Igreja Católica tinha argumentações que eram lógicas, né? Eram argumentações falaciosas, eram argumentações problemáticas, né? Como o argumento cosmológico, eu não lembro todos de cabeça, mas argumentações que tinham algum peso, né? Hoje, o máximo que você tem, né, que seria uma argumentação que até os ateus, às vezes, o Christopher Hitch, por exemplo, já mostrou até respeito por essa argumentação, o ajuste fino, né? Porque o ajuste fino é a argumentação mais bem elaborada que eles têm, né? Porque a argumentação, recentemente eu estava vendo uma entrevista do José Saramago, né? E o José Saramago estava falando exatamente do lançamento do seu livro Caim, né? E ele comentando uma coisa que eu achei interessante que o José Saramago falou, que um dia alguém falou que Deus existia. Depois vieram os teólogos, né? E hoje nós temos os apologéticos também, que criaram toda uma estrutura de lógica, toda uma estrutura de argumentação para segurar Deus, né? Ou seja, todo o pilar do cristianismo, o pilar de Deus, tá em torno dessas argumentações. Muitos cristãos, eu já conversei com vários cristãos, eles não percebem, mas eles estão usando as variações. Eu já conversei com um cristão que usa a argumentação do desenho inteligente e não sabe que existe, né? Muitos não sabem nem o que é criacionismo, né? Eu já conversei com um cristão, eles não sabem o que é criacionismo, mas eles usam a argumentação do criacionismo, né? Porque não é bem argumentação, né? É história, na verdade. No véu da noite, a cidade em chamas. O eco da razão se apaga nas almas. Nas ruas de Alexandria ela caminhou, entre estrelas e números a verdade buscou. Mas o medo e a fé, com ódio e com cruz, apagaram sua luz, negaram sua luz. Hipote a última chama que não... Olá. É com muito orgulho e prazer que eu lanço meu mais novo livro, né? A Revolução Ateísta. Esse livro será dividido em vários volumes, né? Esse primeiro volume vai falar sobre uma introdução. Nesse primeiro volume eu falo de vários assuntos, né? O livro tem como objetivo ser algo bastante reflexivo e pensativo, né? O objetivo é desafiar o leitor. O livro fala de questões como política, moralidade e outros assuntos. Basicamente todos os assuntos sobre o ateísmo é abordado no livro. Então eu convido vocês a conhecer o livro, A Revolução Ateísta, disponível em várias plataformas. Que o meu mais novo livro, né? O meu mais novo livro já está disponível, né? Já está disponível para adquirir, né? O meu mais novo livro já está disponível, né? Que é A Revolução Ateísta, e já está disponível para quem quiser comprar, né? Ele está disponível em várias plataformas, né? E agora eu coloquei uma nova plataforma, chama Combo, né? Que é uma plataforma. Eu vou colocar para vocês o link, mas agora está em 3 plataformas diferentes, né? Amazon, Google Books, né? Google Books e
Esse Combo, né, que acho que o nome é Combo, né, que é uma plataforma internacional, e também vários formatos, impresso, audiolivro, Kindle e e-book no formato Google Books, né, você pode ler no browser, no smartphone. Luz contra as trevas jamais vão calar, que sua morte seja um grito no ar. Menos fé, mais razão, nunca parar. Eles rasgaram os livros, tentaram sumir com a voz que ousou o dogma ferir. Mas a chama da mente não pode morrer, nos olhos dos livres ela vai renascer. Que bate a última chama queimar. Então, voltando para o nosso assunto de hoje, que é o Conselho Federal de Medicina monta um grupo para estudar espiritualidade, o tema ele é interessante, né? Vamos deixar isso bem claro, eu não sou contra o estudar a espiritualidade, isso já é estudado, nós temos o Nobel de Espiritualidade, que seria o Marcelo Gleiser, o Prêmio Templeton, né, que é chamado de Nobel de Espiritualidade, o Nobel da Religião, um brasileiro ganhou, né? É o Marcelo Gleiser, né? É brasileiro, né? Nós não temos o Nobel, mas temos o que ganhou o prêmio Templeton, que seria o prêmio da espiritualidade. E eu não sei se tem a ver, se a criação desse conselho da medicina tem a ver com Marcelo Gleiser, porque você tem um brasileiro que ganhou o prêmio em espiritualidade, e a chance é altíssima de que tem alguma conexão com isso, né? Eu não sei se tem alguma conexão. E o brasileiro são os povos que mais acreditam em Deus, né? Mas o que me deixou mais preocupado na reportagem no Jornal da Cultura é que todos os entrevistados eram católicos, desculpa, eram de fé cristã, né? Você via eles falando de o clássico, eu curei alguém rezando, eu fui curado rezando com a fé, o clássico de que um médico disse que eu não tinha como me curar e de repente eu me curei. Isso ignora completamente o fato de que médicos cometem erros, né? Médicos erram. Isso não é segredo, né? Essa argumentação é uma das mais comuns, né? A questão do cristianismo, que às vezes é frustrante, é que os cristãos não percebem, mas eles usam as mesmas argumentações, né? As argumentações são as mesmas, são repetidas inúmeras vezes, né? Essa argumentação de que o médico disse que eu não ia me curar, eu me curei, então foi Deus, né? Essa argumentação é patética, né? Ela é ridícula. Ela mostra que o cristão não tem nenhum conhecimento de estatística. E não tem interesse, aparentemente. Eu escrevi uma postagem em inglês sobre a dificuldade dos cristãos com raciocínio lógico, né? Então eu coloquei 7 exemplos que os cristãos têm dificuldade com raciocínio lógico. Outro exemplo seria a estatística. O fato de um médico cometer um erro, isso não significa que foi Deus. Significa que o médico é incompetente. Ou significa, em geral, que a medicina é limitada. A medicina é como qualquer área de ciência. Ela vem evoluindo, ela vem desenvolvendo novas técnicas, né? Então é normal que um médico cometa erro. E muitas vezes o erro do médico não está relacionado a Deus, ele está relacionado à qualidade da medicina do local. Por exemplo, se os médicos, países como Estados Unidos e Europa, por exemplo, costumam ter médicos melhores. Então é extremamente bizarra essa coisa, né, de que o cristianismo foi criado para dar consolo para os mais pobres, né? O cristianismo surgiu como uma religião, uma filosofia na época, que foi uma tentativa de filosofia, para que dá um consolo para os mais fracos, né? Eram pessoas pobres, né? Aí posteriormente o cristianismo foi passado para os ricos, mas os ricos nunca deixaram de ser ricos, né? Quando eles viraram cristãos. É bastante interessante isso, porque o cristianismo foi criado para o pobre, né? Aquele miserável. É por isso que o cristianismo hoje em dia é muito presente entre os pobres, foi criado para os pobres, né? Os impotentes, né? Só que nós estamos falando de uma época onde que não tinha Estado, né? Na época que o cristianismo foi criado, né, entre os cristãos primitivos, não havia Estado, a figura do Estado, a figura do bem-estar. Hoje nós temos um país como o Brasil que tem uma estrutura de Estado, né? O Brasil, a Constituição brasileira obriga o Estado a garantir a todos os brasileiros o mínimo de dignidade. Isso é uma obrigação do Estado, né? Então é extremamente bizarro isso, né, que a gente vê o cristão abrindo espaço para que o médico não assuma a sua responsabilidade, né? A medicina baseada em evidência, eu estava conversando com um amigo meu, professor, sobre isso. O paciente pode ter fé, mas o médico, na minha opinião, não pode, né? Porque o médico tem que ser ele tem que ser responsável e reconhecer os seus erros, né? E para mim o médico ter fé não é diferente do político. Ele está se escondendo atrás ele está se escondendo atrás de algo. Então assim, para mim, a questão de estudar espiritualidade não é o problema, né? Eu não vejo
a questão da espiritualidade como problema per si, né? Isso para mim não é o problema, mas eu vejo o perigo, né, de que o Brasil é um país de maioria cristã, esmagadora. O cristianismo não é uma religião amigável, é uma religião que tem aquela sede de converter o outro, né? Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha muito antiga, né? Eu mandei a postagem de blog para ela, mandei mais de uma e ela pediu que eu parasse de mandar, né? Ela é cristã. E a gente conversou um pouco sobre isso, e você via claramente que no final ela fechou a conversa. Um dia eu vou te converter. Eu ainda tenho fé e esperança. Ou seja, o cristianismo não consegue viver sem converter as pessoas, né? É uma sede. Geralmente você nunca vai ouvir isso de um budista, ou de uma religião de matriz africana, que o meu sonho é te converter, né? Ou seja, não é suficiente ser cristão. Você tem que ser cristão e converter os outros, né? É uma sede de converter, né? É uma ânsia, é uma impulsa de converter o próximo. Então, isso é um perigo enorme dentro do Brasil, né? Então, a pergunta que eu faria, talvez, ao Conselho Federal de Medicina é como que eles vão garantir de que não haverá tendência. Aqui eu vou dar para vocês alguns nomes, né, que eu peguei da postagem, né? Tem a diretora, né? Deixa eu ver se eu acho o nome dela aqui. A diretora, né? Aqui tem alguns nomes que eu separei, mas eu não sei se eu vou achar aqui, mas tá numa postagem de blog. Mas a diretora, né, a presidente, né? Deixa eu ver se eu acho o nome dela aqui. É, ou será se tá na outra postagem? É mais de uma postagem. Aqui tá aqui, ó, achei. A presidente, né, Rosilane Rocha, né, que é presidente da Comissão de Saúde e Espiritualidade, né, do Conselho Federal de Medicina, tentou tranquilizar, dizendo que haverá uma equipe de várias crenças, mas a nenhum momento ela falou de não crença. Essa que é uma coisa mais bizarra no Brasil, que às vezes incomoda, né? Quando você pega os debates, se você deveria ou não ter crucifixo em repartições públicas, nenhuma das discussões falava de ateu e do crente, não, e do não crente, né? Todas as discussões resumia a presença de símbolos religiosos como se fosse uma questão meramente religiosa. Então, essas discussões, né, e aqui parece que ela cometeu o mesmo erro, né, a Rosilane não mencionou o não crente, ela mencionou como se espiritualidade fosse uma coisa especificamente religiosa, mesmo que ela inclua uma equipe diversa, o que já é um avanço, né, mas já é um avanço, ainda assim fica a pergunta, e o ateu, né, e o não crente? Existe uma repulsa dentro do ateísmo, eu vejo muito isso, e o Sam Harris fala no livro dele, Despertar, de que o ateu tem uma repulsa ao termo espiritualidade, né? Isso porque o termo espiritualidade foi roubado pelo cristianismo, né? Hoje o termo espiritualidade virou sinônimo de superstição. É tanto que os budistas, né, geralmente ateu, tem forte resistência com o budismo por causa disso. Porque o budismo é forte na espiritualidade, mas o budismo não inclui necessariamente superstições. Existem inúmeras correntes de budistas, mas nem todas as correntes são supersticiosa, né? O budismo original, né? Acho que tem alguns budismos, são várias correntes, mas fugiu o nome agora. Mas o budismo original ele não tinha superstição. Buda era totalmente contra rituais, superstições. Então, assim, a ideia de que espiritualidade necessariamente tem a ver com Deus, tem a ver com superstições, é uma coisa cristã, né? O cristianismo ele cooptou, né? O cristianismo ele roubou, se dizer, várias ideias e transformou aquilo em um valor cristão. Como, por exemplo, a ideia de moralidade, né? Não é um valor cristão. Isso já existia muito antes do cristianismo, né? Os gregos já falavam de moralidade muito antes do cristianismo. A ideia de fé, né? Fé é uma coisa humana. Fé é o mesmo que a esperança, né? Ou seja, você pode ter fé sem necessariamente ser religioso. E fé se você pegar no termo assim foi encontrado no cérebro o centro da fé. Então a fé é uma coisa que qualquer um tem. O perigo é que quando o cristianismo ele roubou ideias como moralidade, espiritualidade, fé, esperança, ele fez com que o ateu ficasse esvaziado, né? E muitos ateus caem nessa armadilha, né? Eles caem na armadilha de que eles não podem ter fé, de que o ateu tem que ser uma pessoa bastante. Uma confusão de ateísmo com niilismo. Aí faz uma confusão junto com algumas ideias que isso acaba sendo ruim pro ateísmo, porque o ateísmo acaba sendo uma coisa meio grotesca, né? Porque assim, o cristianismo cooptou várias ideias que não pertencem ao cristianismo, como espiritualidade, fé, moralidade, e o ateu fica tentando se opor a isso, né? Eu sou totalmente contra isso, acho que é um perigo enorme que o ateísmo é
muito parecido com a ideia de macho, né? O conceito de macho, né? O macho é isso, macho é aquilo, né? Aí acabou que algumas coisas boas, vamos dizer assim, ficou para as mulheres, né? Como você chorar, você ter emoções, você ter sensibilidade. As mulheres ficaram com isso, né? Os homens não, os homens ficaram com a ideia grotesca, né? Do homem macho que não tem medo, que não se acovarda. Isso é péssimo para todos, né? Então o ateu tem que tomar cuidado para não cair nessa. E o ateu acho que está caindo nessa armadilha. Então quando a gente fala de espiritualidade, isso não é necessariamente cristão, né? Apesar de que, muito possivelmente, se não houver um cuidado sério, vai cair na armadilha de que espiritualidade vai ser uma coisa especificamente cristã. Aqui eu queria comentar duas falas que foi feita na reportagem do Lado da Cultura. Lembrando que eu já fiz eu fiz para vocês um corte, né? Então vocês não precisam ver. Vocês não precisam ir lá ver tudo, né? O médico sanitarista Gonzalez Vecina, como eu sei Jornal da Cultura, eu sempre vejo ele lá, ele é sempre cirúrgico. Eu achei muito bom. Ele é médico, né? Então ele sabe o que tá falando. Ele falou assim: vai ser chover no molhado, né? Vai ser chover no molhado. Perfeito o que ele falou. Na verdade, o Vecina caiu na armadilha da reportagem, né? A reportagem que do Jornal da Cultura que foi mostrada a reportagem e eles comentaram depois. A reportagem só mostrou pessoas cristãs. Então, seja, quando o Vecina faz esse comentário, vai ser chover no molhado, ele explica que tinha a ver com a fé cristã, né? Ou seja, a fé tem o poder de cura. Mas não é porque a fé ela é mágica, não é porque a fé tem acesso a Deus, é porque a vontade de melhorar é chamada de efeito placebo. Isso já é documentado, né? Então, se você acredita que pode melhorar, isso tem um efeito enorme no seu corpo. Da mesma forma que o estresse, né? Já é conhecido também que o estresse, pessoas que têm muito estresse, pessoas que têm muito problema de raiva, de nervosismo, isso pode causar doença. Você pode adoecer por causa do estresse ou por causa do excesso de raiva. Da mesma forma, o efeito oposto, o otimismo, ele tem um efeito sobre a saúde das pessoas. Então, assim, não é novo. Não é novo que existe uma relação entre fé, entre vontade de melhorar e melhoria. Então é chamado de efeito placebo. Então, assim, isso é para lembrar que esses estudos têm que ser feitos com muito cuidado. Então, o Vecina aqui, ele caiu na armadilha de confundir espiritualidade com fé. Mas não acho que ele foi culpado, porque a reportagem também fez isso. A reportagem não colocou nenhum budista, a reportagem não colocou ninguém, nenhum ateu que tem ateu com espiritualidade, como o Sam Harris. Ele tem espiritualidade, o Sam Harris ele comenta isso no livro dele, Despertar. Eu acho que a reportagem foi péssima. E teve o outro também, esse outro aqui, o advogado Roberto Delmanto, né, Júnior, ele mostrou o viés cristão, né, ele falou clássico, né, ele falou clássico que todo cristão diz que quando o pau quebrar, quando você estiver fudido, você vai se converter, ou seja, você vai precisar da fé cristã, ou você vai precisar de alguma espiritualidade, o que é falso, né, nós temos inúmeros exemplos de ateus que morreram ateus, né, o nosso grande Christopher Hitch disse da seguinte forma: Christopher Hitcher, se alguém que sempre rejeitou a oração começa a orar em seu leito de morte, é mais provável que seja uma manifestação do medo ou da dor do que de uma súbita mudança. Ou seja, se alguém que sempre rejeitou a oração começa a orar em seu leito de morte, é mais provável que seja uma manifestação do medo ou da dor do que uma súbita mudança. Os cristãos eles adoram isso, né? Eu acho extremamente bizarro que a fé cristã ela se baseia na desgraça do outro, né? O cristão ele acha normal de que ele espera que a pessoa se foda para que a pessoa se converta, né? Ou seja, a vontade de confirmar o cristianismo leva o cristão a até desejar mal a uma pessoa até, né? De que eles estão desesperados para confirmar a fé cristã, né? De que todos vão se converter no final, sendo que o próprio Rousseau falou isso, né? Rousseau fala isso em uma entrevista, né? De que a ideia de que as pessoas vão se converter no leito é uma lenda, né? Isso já foi confirmado inúmeras vezes, mas o cristão insiste, eu acho extremamente bizarro isso, né? Que a gente acha normal de que o cristão espera a pessoa, é, adoecer ou perder um familiar, né? O clássico cristianismo, quando você perder um familiar, ou quando você adoecer, ou quando estiver morrendo, você vai se converter, né? As pessoas talvez não param a pensar o quanto que isso é bizarro, né? De que o cristianismo ele tem uma licença para, entre aspas, desejar o mal a alguém somente para confirmar a sua crença cristã. Eu coloco desejar entre aspas porque eu não acredito, e muitos ateus não acreditam que o que eu desejo tem efeito sobre o outro. Essa ideia de que o seu sentimento, por exemplo, de oração tem efeito nas pessoas,
é uma coisa cristã, né? Então, se é uma coisa cristã, essa ideia de que você pode rezar para uma pessoa e a pessoa vai melhorar, né? A pessoa vai melhorar. Isso é especificamente cristão, né? Então, se é cristão, eu, por exemplo, né, recentemente o Papa adoeceu e vários ateus ficaram fazendo piada nos grupos de ateísmo sobre o Papa, né? O cristão pode dizer, o ateu está desejando mal ao Papa. Não, primeiro que o ateu não acredita que, eu mesmo não acredito que nada do que eu falo sobre o Papa vai ter qualquer efeito sobre o Papa, né? Eu acredito em discurso de ódio, né? Por exemplo, nunca faria um discurso de ódio contra o Papa, né? Porque ele é um ser humano, né? Então eu acredito que o discurso de ódio tem sim efeito. Então, se eu fizesse um discurso de ódio contra o Papa, aí seria uma coisa péssima. Isso não tem nada a ver com superstição. O discurso de ódio, a desinformação, ela tem efeito, né? Então, quando você faz um discurso de ódio contra uma. É por isso que eu tenho lutado. Eu tenho lutado nos grupos, nos meus blogs, porque tem uma desinformação que a paz que acontece dentro de grupos ateístas de que o Dalai Lama teria contribuído para as mortes no Tibete, né? Isso é um discurso de ódio contra o Dalai Lama, né? Que é uma liderança budista. Então, eu tenho lutado contra a desinformação dentro do ateísmo, né? Eu tô querendo até publicar uma nova edição do meu livro sobre desinformação e eu coloquei algumas sessões sobre isso, desinformações dentro do ateísmo, né? Porque é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Não é que eu acredite que você desejar mal a alguém tem efeito. Mas o discurso de ódio ele tem efeito. Não tem nada a ver com superstição. Tem a ver com informação. Tem a ver com algo verificável. Então, lembrando que nós temos uma postagem já publicada. Vou deixar para você na descrição. Eu já publiquei um vídeo, né, sobre se rezar funciona, né? Isso é baseado em pesquisa científica. Por exemplo, eles encontraram que rezar não funciona, né? Eles separaram em 3 grupos, né? Um grupo recebeu oração e sabia, um grupo recebeu oração e não sabia, e um grupo não recebeu oração, né? Foi feito um estudo grande sobre isso. Eles encontraram que rezar não funciona. Só que eles encontraram uma coisa interessante, né? A pessoa que reza e sabe que recebeu oração, ela tende a piorar. É curioso isso, a pessoa que reza e sabe que recebeu oração tende a piorar. Só que aí vem a pegadinha, né? O estudo ele não mediu isso, né? Mas seria interessante medir isso. Por exemplo, será se a pessoa que recebeu oração e sabia, será se essa pessoa seria legal fazer esse estudo novamente, separar em 2 grupos, né? Ateu, né, o crente e não crente, porque a minha hipótese é que esse estresse, né, que é chamado de estresse de performance, ele só existe entre os cristãos. Então, um cristão que reza para outro cristão e o cristão fica sabendo, nesse caso o estresse vai acontecer, porque o estresse não pode acontecer se você não acredita, né? Se você não acredita que rezar funciona, esse estresse não deveria ter feito. A não ser que seja um ateu mais, vamos dizer assim, um ateu mais. Isso não é uma crítica ao ateísmo, né? Vamos deixar bem claro, isso não é uma crítica ao ateísmo, mas tem aqueles ateus que é mais fervescidos, né? Eles não querem gente rezando para eles, né? A Madeleine O'Hara era um tipo de ateu que nunca aceitariam rezar para ela, sabe? A Madeleine O'Hara. Tem até no filme dela, né? No filme dela é a mulher mais odiada da América, no qual o cara começa a rezar na tumba dela, né, e o filho dela pede pro cara parar, né? Ela não gostaria disso, né? Então, assim, seria legal achar um grupo de ateu. Eu já fui um tipo de ateu que não me importava com orações, eu falava que orações são energias positivas, mas depois que eu estudei mais sobre o assunto, eu fiquei um pouco mais fervescido, né? Hoje eu me incomodo, né? Se alguém rezar pra mim. Porque eu acho que é uma coisa estúpida, supersticiosa e que não tem pé na cabeça e não tem nada a ver com o ato, tem a ver sim, com a história do cristianismo, né? Quando você estuda a história do cristianismo, você vê o quão a oração é uma forma manipulativa. Tem gente que vende orações, né? Então, assim, no passado, a Igreja Católica chegava a cobrar mesmo, como serviço mesmo. Quando você vai estudando, você vai vendo que a oração era uma coisa bem grotesca, né? Os abusos cometidos, né? Então a minha repúdia não tem a ver com o ato de rezar, tem a ver com a história das orações, como que foi usado de forma manipulativa. Então, esse estudo seria interessante ser feito entre pessoas que são crentes e não crentes. Só que o estudo, aparentemente, ele não menciona isso, né? Talvez o Conselho Federal de Medicina, se quer realmente se envolver com espiritualidade e religião, estudar isso, né? Considerar essa possibilidade, né? Então, pessoal, eu vou ficar por aqui. Eu gostaria de lembrar que tem uma postagem já disponível no nosso blog, vai aparecer acho que mais umas 4 postagens diferentes, né, com angulação diferentes, né? Uma delas fala sobre o efeito pizza, né, que eu já comentei anteriormente, né, a ideia de que a pizza faz bem porque tem tomate, né, e aparentemente foi uma pesquisa que foi feita no passado, não sei se foi publicada em revista científica, mas não duvido. É, é,
E também gostaria de lembrar também que o meu mais novo livro, né? O meu mais novo livro já está disponível, né? Já está disponível para adquirir, né? O meu mais novo livro é, já está disponível, né? É A Revolução Ateísta. E já está disponível para quem quiser comprar, né? Ele está disponível em várias plataformas, né? E agora eu coloquei uma nova plataforma, chama Combo, né? Que é uma plataforma. Eu vou colocar para vocês o link, mas ela está em 3 plataformas diferentes, né? Amazon, Google Books, né? Google Books é, e esse Combo, né? Que acho que o nome é Combo, né, que é uma plataforma internacional. E também em vários formatos, impresso, audiolivro, Kindle e e-book no formato Google Books, né? Você pode ler no browser, no smartphone. Então, pessoal, um abração a todos e eu vou ficar por aqui. Lembrando sempre que esse blog agora ele tem um canal específico, né, um canal do YouTube somente para ele, mas ele também fica disponível quando possível no meu canal principal também. Abração a todos. Olá, você acabou de assistir, de ouvir mais um episódio do meu podcast Mente Ateísta. Nesse episódio eu espero que você tenha aprendido bastante. Eu gosto sempre de lembrar que os meus livros estão todos disponíveis na Amazon, no Google Play e em várias plataformas. Eu também gosto de lembrar também que esse podcast está disponível no YouTube, para quem prefere o YouTube. E o YouTube permite que eu poste episódios extras. Então, você pode acompanhar o meu podcast Mente Ateísta no YouTube, onde você poderá encontrar todos os episódios arquivados por um período de mais de 3 meses. Também poderá acompanhar episódios extras. Então, sugiro que você compartilhe com amigos, com ateístas ou com pessoas que se interessam pela causa ateísta no Brasil. Como sempre, se você conhecer alguém que possivelmente tem interesse em participar, tem interesse em ter uma conversa, em ser entrevistado e falar sobre o ateísmo no Brasil, o meu podcast está aberto para possíveis convidados.